Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Amados e preciosos ouvintes, estamos mais uma vez chegando no seu lar para vos trazer a palavra de Deus, e agradecemos ao nosso Deus por ter nos dado vida, por ter nos dado mais uma oportunidade de vos anunciar essa palavra. Sabemos que chegará o dia que nós pregaremos nosso último sermão, assim como o trabalhador, no final da tarde, ele dá a sua última batida, digamos, ali com a ferramenta, e então encerra o expediente, ele vai para casa descansar. Nós sabemos que um dia também nós teremos a última luta. Mas enquanto estamos na peleia, nós vamos anunciando a palavra de Deus. Deus vai nos dando força até que chegue o dia final, quando encerraremos o nosso labor, e então vamos para buscar a nossa recompensa. E o nosso desejo é que o ouvinte que tem ouvido a palavra de Deus possa tomar uma posição pela palavra para ser também participante daqueles que herdarão a vida eterna. Deus vos abençoe e que a palavra de Deus encontre guarida, encontre lugar no coração de cada um de nossos ouvintes. Nós vamos ler a Escritura nessa oportunidade, no livro de São Mateus, capítulo 28, no versículo 19, e Atos, capítulo 2, versículo 37 e versículo 38. Mas antes de lermos essa Escritura, nós vamos rodar um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Um dia liguei o meu rádio, comecei por algo procurar. Sintonizei um programa que me fez parar pra escutar. Falava de um profeta veio para restaurar, conforme Malaquias 4. Então comecei a chorar. Era Deus trabalhando em mim e me dando a revelação. Ele transformou minha vida e mudou o meu coração. Compreendi que o batismo certo era em nome do Senhor Jesus. Encontrei na Bíblia Sagrada um caminho santo de luz, e a ceia é com lava-pés. Não tem como a Escritura negar, e aquele que obedecer, bem-aventurado será. Tudo aquilo que Jesus deixou, para tudo eu digo amém, pois um dia terei recompensa quando eu for morar no além. Hoje o mundo está todo confuso, já não sabem que acreditar. Até mesmo as denominações começaram a palavra mudar. Diz que pode o que Deus proíbe, não faz mal, Deus só quer o coração. Quem não fala segundo a palavra, não verá a alva então. Sou feliz por ter um profeta, William Branham era um nome seu, já
escolheu. Mas a sua mensagem está viva, preparando a noiva de Deus. Breve Cristo vem buscar um povo, pra esse mundo vou dizer adeus. São Mateus capítulo 28, versículo 19 nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora em Atos capítulo 2, versículo 37 e versículo 38, nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja acrescentada sobre a palavra que foi lida. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre o cumprimento de Mateus 28, 19, está em Atos capítulo 2, versículo 38. Ouvintes, muitas vezes nós somos criticados e às vezes eu me paro a pensar como as pessoas têm estado tão cegas ao ponto que muitas vezes eles se colocam contra a palavra de Deus, zombando daqueles que estão lutando para se posicionar, para viver, para ensinar as Escrituras. Veja vocês, ouvintes, que nós ensinamos, nós pregamos, isso não é segredo, nós pregamos o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não cremos também em uma Santíssima Trindade, porque tudo isso são coisas que não têm bases bíblicas. A doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina pagã. Ela é uma doutrina católica que foi criada ali por volta do ano 325. Agora veja vocês, ouvintes, nós também ensinamos a Santa Ceia com vinho puro, com pão asmo, porque assim a Bíblia nos ensina. Assim Jesus ministrou a ceia. Pode ver que a última ceia que Jesus ministrou, a Páscoa, ele deu com pão asmo. A Bíblia diz: e chegado o dia da festa dos pães asmos, então veja que ele dava a ceia com pão asmo. Também nós ensinamos o lava-pés, que após a Santa Ceia deva-se haver a prática do lava-pés. Cada irmão lavar o pé do seu irmão. Mas nós somos zombados, somos criticados por ensinar tais coisas que são completamente escriturísticas. Nós ensinamos também que a mulher não deva ser pregadora. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. 2 Timóteo também, capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, você encontra a Bíblia falando sobre que a mulher deva aprender em silêncio na igreja. Capítulo 2, versículo 11 a seguir, porque não lhe é permitido ensinar. Então, somos desprezados, somos criticados por ensinar tais coisas que são completamente escriturísticas. Ensinamos também que Deus enviou um profeta para preparar a noiva para o arrebatamento, assim como João Batista veio preparando o povo para receber a Jesus Cristo. Também Deus enviou um profeta nos últimos dias para preparar a noiva para a segunda vinda de Jesus. E tudo isso
é causa de zombaria e é causa de críticas. Muitos nos chamam, a igreja dos pés sujos, porque fazemos o lava-pés, cumprindo com São João capítulo 13. E você sabe que quando nós ensinamos e falamos que quem não for batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo não poderá ser arrebatado, as pessoas dizem assim, citam que Jesus disse: não julgue para não ser julgado. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso uma cegueira muito grande. As pessoas devem ter um pouco de senso para saber que não é nós que estamos julgando. Porque se eu estou citando a Bíblia, é a Bíblia, e o único que pode julgar é Deus, é a palavra. E se eu estou dizendo que quem não é batizado no nome do Senhor Jesus não pode estar preparado para o arrebatamento, isso não é eu não estou julgando, eu estou somente citando as Escrituras. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que a igreja de Deus, a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, qual foi o fundamento apostólico? Essas doutrinas que nós citamos e muitas outras, que não teríamos tempo de dizer todas pelo rádio. Agora veja vocês, que as pessoas confundem, porque eles dizem, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro batizou diferente, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ficar com o que Jesus disse e não com o que Pedro está dizendo, porque Pedro deve ter errado. Irmãos, ouvintes, isso é uma falta de senso, é uma falta, é uma demência espiritual dizer que há contradição na Bíblia. Uma pessoa que está com a sã consciência, com a mente no lugar, espiritualmente, nunca diria que há contradições na Bíblia. Porque veja vocês, ouvintes, que as pessoas devem entender. Eu já falei pelo rádio mais de uma vez, que se alguém me mostrar um batismo, somente um batismo, realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa que foi batizada nos títulos, sendo batizado assim, que o batizador diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu disse que eu me retrataria publicamente no rádio. Eu iria desdizer tudo que eu tenho dito. Já por vários anos eu tenho falado isso, e até hoje ninguém me procurou, porque não há nenhum relato bíblico que prove que alguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como as igrejas batizam hoje. Então veja, ouvintes, você tem que olhar e entender que há algo que o sistema denominacional não está compreendendo, que o inimigo tem cegado o entendimento para não verem. E eu digo a vocês, é mais seguro ficar com a palavra do que ficar com o que o homem diz, mesmo que você não entenda a palavra. Mas fique com a palavra, porque a palavra é segura. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Mas as pessoas hoje preferem ficar com o que o homem diz e não com o que a palavra diz. Quando nós falamos que a Bíblia diz que devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus, muitos membros de igreja correm até seus pastores e dizem, pastor, eu ouvi um pastor dizendo que devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 2, verso 38. E assim há outras escrituras também. E ele diz, não, irmão, não precisa, tanto faz se batizar em nome de Jesus, ou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas aceitam uma pobre interpretação cega. Ouvintes, é hora de um despertamento. Se você quer pertencer à noiva de Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor da sua alma, desperte-se. Se sacuda de todas essas coisas erradas em sua vida e fique com a palavra. Entenda você que São Mateus capítulo 28, versículo 19 é uma ordem. E para nós entender como cumprir essa ordem, temos que ir aonde a ordem foi cumprida e cumprir como foi cumprida.
Porque os apóstolos, quando cumpriram a ordem de Mateus 28, 19, eles estavam cheios do Espírito Santo. E veja que Jesus em Mateus 28, ele disse: ide e batizai em nome do Pai. Ouvintes, uma criança do primário consegue entender isso. Que Jesus estava pedindo um nome. Um nome. Ide e batizai em nome do Pai. Agora, qual é esse nome? Eu levar alguém lá nas águas e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou repetindo a ordem de Jesus. Por favor, devemos entender essas coisas que são muito claras. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Jesus disse: ide e batizai em nome. Isaías 52, verso 6, Deus diz: por esta causa, naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Então qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Devemos ser batizados em nome do Pai. Agora veja, ouvintes, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E outra, se alguém entender um pouco do português, compreenderá que Jesus falou no singular: ide e batizai em nome. Nome, não nomes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Citando as suas três manifestações, porque ele recebeu o título de Pai quando gerou, de Filho quando nasceu e de Espírito Santo hoje na igreja. Mas o nome dele não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, quando aquela multidão veio e disse: que faremos, varões e irmãos? Quer dizer, reconhecemos que nós matamos ao Cristo, e agora o que vamos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então ali Pedro, e a pergunta foi a Pedro e aos demais apóstolos. Ali estava incluído São Mateus, que escreveu Mateus 28, 19. E Mateus, se Pedro estivesse errado, Mateus teria dito: peraí, Pedro, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Mateus e tantos os demais apóstolos, eles tiveram também revelação que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Se você manda a sua criança no mercado comprar um quilo de algum alimento, você tem uma ficha lá, você diz: filho, vai lá e compra 1 quilo de arroz e marca na conta do pai. Se o seu nome é João, você não vai dizer: filho, vai lá e compra na conta do João, porque o seu filho sabe o seu nome, ora. Agora, que tal o filho chegar e dizer: dá 1 quilo de arroz aí, marca aí na conta do pai. E o dono do mercado não conhece a criança. Ele vai dizer assim: peraí, criança, mas como é o nome do teu pai? Aí ele vai dizer: João. Então ele vai marcar no nome do João. Assim Jesus sabia que os seus apóstolos sabiam o seu nome. Por isso ele disse: ide e batizar em nome do Pai. Agora, qual é esse nome do Pai? Eles tiveram revelação que o nome do Pai era Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que tudo que fizermos por palavras ou por obras, tudo se deve fazer em nome de Jesus. E o batismo, ele é por palavras e é por obras. Veja vocês que a Bíblia nos mostra em Efésios 2, 19 e 20, que a igreja, a família de Deus, tem que estar edificada no fundamento dos apóstolos. E o fundamento do batismal, porventura apostólico, não foi o nome do Senhor Jesus? Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse que se um anjo ou ele mesmo pregasse outro evangelho fora daquele que eles já tinham pregado, seja anátema.
Anátema quer dizer amaldiçoado. Então o batismo fora daquele que eles batizavam é amaldiçoado. Um dia eu estava falando isso para alguém, e quando citei essa escritura, a irmã me disse assim: então você quer dizer que o nosso batismo é amaldiçoado? Eu disse: não é eu que estou dizendo, é Deus, é a palavra. Eu não estou julgando, é a palavra que está julgando, porque a palavra diz que qualquer batismo fora daquele que eles faziam, porque Paulo também batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia Atos 19, versículo 1 ao 5. Paulo rebatizou. Por isso você que é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, se você quer o arrebatamento, meu irmão, seja batizado outra vez. Porque diante de Deus ainda você não foi batizado. Deus só reconhecerá o teu batismo quando for conforme as Escrituras. Efésios 4, versículos 5 e 6 diz que há um só batismo. E esse único batismo tem que ser conforme as Escrituras. E Paulo, em Atos 19, ele rebatizou aqueles irmãos e os batizou outra vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, ouvintes, você tem que ficar com as Escrituras. Você pode ler também ali em Samaria, que houve também batismo realizado ali no livro de Atos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Você encontra que aqueles irmãos também foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora os teólogos hoje dizem: mas eles batizavam aquelas pessoas em nome de Jesus, porque aquelas pessoas foram os que rejeitaram a Jesus, mataram a Jesus, então eles tinham que se batizar em nome de Jesus para se arrepender de ter matado a Jesus. Que cegueira, que interpretação pequena e fraca. Veja que Atos 2 diz: seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, judeus, e a todos que estão longe. Isso inclui a nós. E Atos capítulo 10, Cornélio e sua família foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Cornélio não era judeu, era gentil. Mas Pedro errou. Que falta de discernimento, que falta de temor. Pedro recebeu a chave do reino dos céus. Pedro recebeu a revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Jesus deu a ele a chave. E quando aquelas 3.000 almas ali em Atos 2 bateram na porta dizendo: que faremos, varões e irmãos? Ali tinha alguém que tinha chave para abrir a porta dos céus. Ele, abrindo a chave, girando a chave, diz: sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Ouvintes, é hora de um despertamento para a noiva. Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7 diz que no tempo da tarde haveria luz. Essas verdades ficaram escondidas por vários séculos, mas Deus ressuscitou essas verdades, restaurou através de uma mensagem, através de um profeta enviado sobre a terra. E isso chegou até nós. Agora a nós compete crer ou não crer, aceitar ou rejeitar. Então veja, ouvintes, e todas as vezes que foi alguém batizado em nome na Bíblia, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora você diz: se Jesus queria que fôssemos batizados em seu nome, por que é então que ele não disse? Olha, ouvintes, além disse, veja vocês que ele disse para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta disso em João capítulo 5, versículo 43. Ele diz: eu vim em nome do meu Pai. E também no livro de Mateus capítulo 1, 21 está a resposta do nome do Filho. Qual é o nome do Filho? O nome do Filho é Jesus. Veja vocês, ouvintes, está nas Escrituras. Agora veja vocês que em São João capítulo 14, versículo 26, ele fala sobre o nome de Jesus, que Jesus significa, e Jesus significa Jeová Salvador. Então você tem que ficar com a palavra, você tem que ficar com as Escrituras. Veja vocês, em São Lucas capítulo 24, versículo 44, você encontra as Escrituras nos falando
sobre essas grandes coisas, falando que deveria ser pregado em seu nome, se pregasse o arrependimento, em seu nome, em nome de Jesus. Veja vocês no livro de Atos também, a Bíblia nos fala, há muitas escrituras, nós poderíamos gastar horas e horas aqui, citando escrituras e mais escrituras, para os nossos ouvintes, mostrando que as escrituras nos levam a um conhecimento da palavra. Ninguém poderá naquele dia dizer, Senhor, eu não sabia. Está claro nas escrituras. As pessoas só não conseguem ver quando elas se permitem, deixam que o diabo coloque os arrazoamentos em suas mentes. Atos capítulo 2, 21 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 4, versículo 12 também diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então veja, ouvintes, que também no livro de São João, capítulo 17, versículo 6, Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus e deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então, qual é o nome que Jesus manifestou? Não foi porventura o nome do Pai, não é Jesus, Senhor Jesus Cristo? Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Cristo quer dizer ungido. Ouvintes, eu digo a você, é a hora de você tomar uma posição pela palavra. Se você deseja dar esse passo tão importante, escreva para o endereço que será citado. Entre em contato conosco. Peça-nos uma visita para um maior esclarecimento. Peça livros. Gratuitamente estaremos enviando até o seu lar. Ou se você já tem recebido a revelação, escreva para o endereço, ou ligue para o telefone que será citado e diga, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. A noiva de Jesus leva o nome do noivo. Ouvintes, encerrando eu digo, o cumprimento de Mateus 28, versículo 19, cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 38. Jesus mandou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós mostramos que o nome do Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai. Seja você batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem esse batismo, você nem sequer tem recebido o perdão de teus pecados. Porque Atos 2,38 diz que para perdão de pecado temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo. Não importa o quanto o teu pastor diga que não é necessário. A minha palavra, ou melhor, a palavra de Deus imutável, diz que é necessário sermos batizados em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.